Já estamos de volta aqui com Notícia da Manhã às 7h41. Muito obrigada por sua audiência. Vamos falar de saúde agora, sobre a cardiopatia congênita, que é uma alteração presente na estrutura do coração antes mesmo do nascimento do bebê. Essas alterações ocorrem quando o feto está em desenvolvimento. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, no Brasil nascem cerca de 23 mil crianças com algum problema cardíaco por ano. Essa fofura só tem 4 meses de vida e o nome dela é Isabelle. A mãe, Marcoênia, achou estranho o comportamento da filha. Ela procurou ajuda médica e descobriu que a Isabelle possui cardiopatia congênita. Foi após o nascimento dela, ela não chorava, não saía o som, né? E por conta disso a gente ficou bastante preocupada, apreensivo, porque não é normal uma criança não sair som. E os médicos começaram a fazer exame nela, daí descobriram que ela tinha um problema de coração. De início era só uma CIV, né, que o médico falou. Imediatamente, os pais de Isabelle iniciaram na internet uma campanha para custear o tratamento. Um procedimento cirúrgico que custa mais de R$500 mil. A gente foi numa consulta com o cardiologista e ele devolveu o dinheiro para a gente, né? Porque, segundo ele, a cirurgia dela é muito cara, então a gente deveria correr o mais rápido possível pelo Sistema Único de Saúde, porque no particular essa cirurgia é muito cara. E daí então a gente começou a nossa luta. O drama de Marcoênia é o mesmo de outras mães. A cardiopatia congênita é uma alteração na estrutura do coração. O problema atinge 1 em cada 100 crianças. É a alteração congênita mais comum e uma das que mais provocam mortes. Mas o principal desafio das famílias das crianças com cardiopatia congênita é a falta de apoio e informação. A gente, no momento, se encontra tão fragilizado que não tem como pensar no que a gente deve fazer. Eu conversei com meu esposo e a gente começou a correr atrás, começamos a conhecer outras pessoas que ajudaram a gente e então a gente, enfim, conseguimos o tratamento. Para algumas famílias é muito difícil ter acesso à informação, especialmente ao tratamento, especialmente ainda quando é cirúrgico. E em muitos casos a cirurgia não é feita aqui em Teresina. Vamos saber mais sobre esse assunto, conversando com o médico cardiologista pediátrico, Dr. Marcelo Madeira, que acompanha muitos desses casos que chegam ao consultório dele. Dr. Marcelo, bom dia. Bom dia. A gente até conversou há muito tempo atrás sobre esse assunto, parece que muita coisa não mudou, né? No que diz respeito à orientação dessas famílias. Na realidade, essa é a 4ª vez que eu venho aqui. Quarta, né? Você está contando mais falando sobre a mesma coisa. Não mudou nada. Então, em 10 anos, o cenário do Piauí, se ele não for igual, ele é pior nesses 10 anos. Porque há 10 anos atrás, você tinha pelo menos alguns serviços privados que operavam pelo SUS. Hoje, nem isso mais. A gente tem um único serviço que opera, que é privado, que opera pelo SUS e que opera somente as cardiopatias muito leves, muito simples. As mais graves não conseguem ser feitas aqui em Teresina? Não consegue, até porque a tabela do SUS não permite. Então, o SUS paga valores irrisórios para os hospitais. Um hospital privado assumir esse ônus, ele vai fechar. Ele fecha um mês. Doutor Marcelo, quando a mãe ou o pai começa a identificar alguma dificuldade, é já logo ao nascimento do bebê, e os médicos já ao nascer também já conseguem ter essa identificação, se é uma cardiopatia congênita leve, média ou mais grave? As cardiopatias mais graves, geralmente nem recebem alta do hospital. Hoje, em algumas maternidades, já tem o teste do coraçãozinho que já determina, que já identifica, ou pelo menos suspeita dessa cardiopatia logo ao nascimento. Quando essa criança ela recebe alta, quando não tem uma cardiopatia que a gente chama de cardiopatia crítica, que são aquelas muito graves, geralmente na primeira consulta com o pediatra você identifica, ou a criança é cansada, ou a criança ela é roxinha, ou a criança ela tem um sopro quando o pediatra vai escutar o coraçãozinho dela. E aí depois as mais leves, elas sim, vão passando alguns anos da vida e podem ser diagnosticadas até mais tarde. Isso. Normalmente elas são diagnosticadas no primeiro ano de vida. E geralmente elas têm que ser operadas no primeiro ano de vida. Felizmente são as cardiopatias mais leves as mais comuns. Nosso problema maior são as cardiopatias mais graves, que eu acho que gira em torno de 10% das cardiopatias.
Essas não, ou você opera no período neonatal e diga-se na primeira semana ou no primeiro mês, ou essas crianças elas vão morrer. As que não morrem têm consequências gravíssimas. Tipo, uma criança que fica roxinha durante muito tempo, ela tem lesão cerebral. Então vai ser um paciente que pode até um dia ter a sorte de operar do coração, mas ficará com dano cerebral. Isso é só um exemplo. A gente falou aqui que é possível fazer o diagnóstico de algumas cardiopatias ainda durante a gestação, já que esse problema começa a aparecer na gravidez. É possível, em que fase da gravidez, verificar se a criança já vai nascer com algum problema cardíaco? Bom, existe 2 exames que levam à suspeição de cardiopatia congênita. O primeiro deles é o ultrassom morfológico, que o ultrassonografista, quando analisa o coraçãozinho do bebê, ele percebe alguma coisa que não está normal, e aí em seguida o ideal seria ele encaminhar para fazer o ecocardiograma fetal, que é o ecocardiograma, é o exame, é um ultrassom que é feito específico do coração do bebê, que geralmente a gente faz em torno de 24, o ideal é a partir de 24 semanas. Eu, particularmente, prefiro fazer ali em torno de 28, 29 semanas, o coraçãozinho já está um pouquinho maior e dá tempo para a gente dar os encaminhamentos necessários. Mas existe um exame que é feito no feto, específico do coraçãozinho dele. Bom, e aí depois também, quando nasce, é muito importante que a gente não deixe de falar aqui sobre o teste do coraçãozinho, que é feito na maternidade, isso, logo após o nascimento, que também dá essa segurança para os pais, né? O teste do coraçãozinho, ele não identifica todas as cardiopatias, elas identificam aquelas cardiopatias em que o bebezinho ficaria roxo, que são as mais graves. Então, evita pelo menos que o bebê receba a alta e que na evolução, ali 2, 3, 4 dias após a alta, esse paciente entraria no que a gente chama de choque cardiogênico, onde a pressão cai muito, ele fica com a oxigenação dos tecidos muito baixas e aí pode levar à morte do bebê. Então, não são todos. Às vezes os pacientes chegam no consultório, doutor, mas fez o teste do coraçãozinho, não foi visto nada. Às vezes é um sopro. Realmente o teste do coraçãozinho ele é muito falho no que diz respeito a isso. Mas as cardiopatias muito graves, ele suspeita, ele não identifica, mas suspeita. Bom, você pode rever essa entrevista com o Dr. Marcelo Madeira, que é cardiologista pediátrico, lá no nosso CV Play, daqui a pouco já estará disponível, entender mais também sobre esses problemas que chegam a essas famílias, né, mães e bebês acometidos por esse problema muitas vezes tão grave, e também ajudar essas crianças que nós mostramos na reportagem, se você quiser. Muito obrigada, doutor Marcelo, mais uma vez pela presença aqui. Quinta vez. Não para falar de problemas assim estruturais, né, de governo que não se preocupam com as nossas crianças, que precisam tanto dessa atenção. Obrigada. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade. Bom dia. Bom dia.